Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor e sabedoria. Dando sequência a essa nossa jornada, onde nós estamos buscando estudar ou fazer uma imersão nos ensinamentos de Sananda Jesus e agora aqueles que estão contidos nos evangelhos ditos canônicos, que trazem os registros de passagens e falas de Sananda Jesus. Hoje nós vamos trabalhar com uma passagem que está logo no começo do Evangelho de Mateus. Nós estamos dando preferência ao Evangelho de Mateus e estamos buscando ter uma leitura mais sequencial. Então, hoje nós vamos contemplar o capítulo 4, versículo 17, justamente naquele momento em que inicia-se oficialmente a vida pública de Sananda Jesus. Então aqui temos o tema da nossa Upadesha de hoje, né, que é a metanoia. Upadesha, como nós já explicamos, significa apenas uma percepção daquilo que está próximo, ou fazer ver aquilo que está próximo, porque geralmente nós só conseguimos ver o que está distante, né? E o cristianismo se tornou uma visão distante ou distanciada de quê? Da própria fonte. Então, o Upadesha é uma forma de fazer ver aquilo que está próximo, ou aquilo que está acercado da própria fonte. E hoje nós vamos tratar, o nosso tema é a metanoia. E como nós dissemos, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. E ali nós encontramos a passagem que diz: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós veremos que uma leitura literal desta passagem talvez nos leve a um entendimento um pouco equivocado. Então, por isso que nós precisamos desconstruir aquilo que consensualmente se assumiu como significado posto, para nós buscarmos o significado não posto, o significado que talvez se perdeu justamente pela consolidação de um certo princípio ou uma certa imposição de visões que trouxeram a construção de um conteúdo que pode não necessariamente corresponder àquilo que as palavras querem dizer. Então nós vamos, como nós fazemos, abrir o nosso mapa mental e vamos iniciar, né, fazendo aquela metodologia de buscar palavra por palavra, sentido por sentido, né, que é justamente daquilo que está escrito, e depois fazer uma conclusão, quer dizer, daquilo que não foi lido. Estava escrito, mas não foi lido. Então, vamos ao nosso mapa mental para nós fazermos esse mergulho, né? Então, eis o mapa mental.
Então, nós temos a gnose. O que é a gnose? É justamente o conhecimento, né? Gnose significa conhecimento, ou seja, aquilo que está dentro daquilo que se percebe. A gnose é algo profundo, é algo que extrapola a superfície, é o mergulho, é aquilo que busca o sentido mais profundo, a compreensão mais autêntica, né? E dentro do processo da gnose, nós temos do que foi escrito, ou seja, as palavras que estão registradas no Evangelho, e nós buscamos, né, como veremos aqui, buscar palavras-chaves, as palavras-chaves do texto, para nós podermos analisar estas palavras-chaves. Então, isso é do que está escrito. E do que não foi dito é uma conclusão, né, que nós estabelecemos a partir da interpretação ou da releitura daquilo que foi escrito. E vamos começar, então, pela palavra pregação, né? Porque está dito lá no texto que Jesus teria começado a pregar. Voltando aqui, ó. Desde então começou Jesus a pregar. Desde quando? Desde que ele foi batizado, logo após o batismo dele no Rio Jordão, quando o seu primo, João Batista, o batizou, né? E nós temos essa percepção que nesse momento é que há o ancoramento da consciência crística no homem Jesus, e a partir dali, nos próximos 3 anos, acontecerá o seu ministério crístico, né, ali naquela região da Palestina. Então, por isso, desde então, desde o quê? Desde o batismo, começou Jesus a pregar. Então, essa é a primeiro termo que nós vamos analisar, pregação. Qual o sentido disso, né? Então, nós precisamos entender pregação, a palavra pregação, ela vem de predicare, do latim predicare, que significa apenas e tão somente anunciar publicamente. Então, tudo que você faz público, né, ou que torna conhecido por todos, ou tem a intenção que todos possam conhecer, isto é uma publicação, isso é uma pregação, né? Que é um sentido muito diferente que esse termo passou a ter, né, a partir da instituição do cristianismo e das práticas que se assumiram com esse termo, com essa designação, pregação. E o que se tornou pregação hoje em dia? E, como veremos, é uma distorção ou uma inadequação para com o verdadeiro significado de predicare, ou de pregação, né? Então, pregar deixou de ser uma anunciação para se tornar uma imposição, impondo a sua crença ao outro, ainda que pela força. E, historicamente, nós vimos que isso de fato aconteceu. Então, pregar nada mais era do que fazer uma anunciação, nada mais é do que fazer uma anunciação, anunciar algo. Por isso que Jesus falava de anunciar a boa nova. Então, era apenas uma anunciação, era um comunicado. Mas isso, com a vinda do cristianismo institucionalizado, né, pregar deixou de ter esse sentido de apenas fazer uma anunciação
ou de ser uma anunciação, e passou a ter esse valor, esse sentido de imposição. Então, o pregador, ou aquele que tinha autoridade para pregar, ele, na verdade, estava impondo um ponto de vista sobre todos. E esse ponto de vista tinha que ser preponderante, tinha que ser aceito por todos. E aqueles que não aceitavam esse ponto de vista exarado nas pregações, ele era tido como herege. Ele estava sujeito a sanções ou mesmo de punições. Então, pregar deixou de ser uma anunciação para se tornar uma imposição, impondo a sua crença ao outro, ainda que pela força. Então, o cristianismo se tornou uma crença, um objeto de crença. E quando algo se torna um objeto de crença, ele deixa de ser uma vivência. Porque há uma diferença muito grande e também uma distância entre crença e vivência. Crença é uma construção ideológica que pode ter variações infinitas de acordo com o tempo e as circunstâncias culturais que impõem essa percepção. Então, crença é um discurso mental, é uma ideologia, é uma ideia preconcebida de que algo deva ser desta maneira, ou ter esta natureza. Isso é uma crença. E quando você crê em algo, você declara que você apenas está crendo, que você não sabe o que de fato é. Você apenas crê, supõe que seja assim. Porque aquele que sabe não precisa crer. Eu não preciso crer naquilo que eu sei. Então, crença pressupõe uma ausência direta de percepção, né? Então, o que antes era uma vivência se tornou uma crença. Sananda Jesus, quando ele esteve em interação com os homens, ele não queria legar nenhuma crença. Ele queria ser testemunha de uma vivência. Então, vivência é algo muito diferente de crença. Vivência é aquilo que é a minha verdade e que essa verdade, desta verdade eu dou testemunho. E esse testemunho não é impositivo. Não significa que todos têm que ser como eu sou. Significa apenas que eu estou mostrando a autenticidade do que sou. Estou dando testemunha da minha vivência direta. E que, se essa vivência serve para também nos outros despertar a própria verdade interior, e obviamente há de se encontrar pontos de conexão ou realidades que estão presentes e que são comuns, porque temos a mesma essência, e isso faz com que nós possamos despertar para a verdade do que somos, não para nenhuma verdade preconcebida, para nenhuma doutrina. Tanto é verdade que Sananda Jesus, pouco preocupado, estava com o judaísmo. Tanto que, notoriamente, ele desrespeitou as regras do judaísmo, né? Violou aquilo que era regra comportamental e ele absolutamente não obedecia, porque não via sentido, nesse ritualismo isento de significado ou de vida, né? Ele via no institucionalismo um cadáver, algo que estava morto, que não mais possuía vida, né? E ele veio pela vida, ele veio para que todos tenham vida, no sentido de que a autenticidade e a verdade do ser pudesse ser presentificada. Então,
obviamente que o sentido original de pregar, que é anunciar publicamente, não queria impor uma crença alguma a qualquer outra pessoa, né? E hoje em dia, quer dizer, não hoje em dia, ao longo da história, desde a formação do cristianismo, pregação passou a denotar essa imposição de uma crença ao outro, ainda que pela força. E nós vimos, historicamente, que essa fé, ou essa crença, ela foi imposta mesmo pela força, mesmo que pelo poder da espada. Então, aqueles que se opunham a essa crença, essas pessoas eram combatidas, eram mortas, né? Os chamados heréticos, ou os movimentos heréticos, foram massacrados pela própria igreja, né? O que foram os tribunais de inquisição, se não essa imposição da crença inflexível, sob a autoridade da igreja, a única representante de Deus na terra, né? Se auto-intitulou a representante de Deus na terra, e essa imposição se dava mesmo pela força. E subjugava, inclusive, reis. Tal o poder que essa instituição chamada cristianismo teve ao longo da história. Então, pregar hoje é exercício de uma autoridade religiosa, fundamentada em um dogma, legitimada por uma instituição, em nome de Deus, com controle moral e credibilidade pela fé. Aqui nós temos uma síntese muito precisa do que hoje pode se entender por pregação. Quem faz a pregação? Não é qualquer um que sobe ao púlpito e prega. A pessoa tem que ter as credenciais, ele tem que ser uma autoridade religiosa. E quem dá essa autoridade a essa pessoa? A instituição, seja o catolicismo ou alguma das igrejas renovadas, né, dentro dos desdobramentos daquilo que ficou conhecido como protestantismo, a partir de Lutero, né? Então, precisa que uma instituição te legitime e te dê essa autoridade para você pregar. E você vai pregar em nome dessa instituição, reproduzindo exatamente o que está escrito nos cânones dessa instituição, né? Sendo fiel àquilo que é dito por essa instituição. E só você tem autoridade para pregar, porque você foi ordenado por essa instituição, né? E toda pregação hoje ela é fundamentada num dogma. E nós sabemos que dogma é um construto, é uma percepção que foi forjada e imposta, né? Nós temos múltiplos dogmas que regem essas instituições. E o dogma é um exercício de fé, ele não precisa de ter sequer uma ponderabilidade lógica. Às vezes o dogma fere a própria razão. Então, por isso que é uma credibilidade que vem pela fé. Você precisa acreditar e não questionar, né? Então, a pregação visa também fixar essa norma de credibilidade que vem pela fé, né? E toda essa pregação, ela vem pelo controle moral muito rígido. Ou seja, ela quer determinar o comportamento que as pessoas devem ter. Então, é um controle comportamental. E um controle comportamental nada tem a ver com a verdade. Moral é algo que não pode ter esse valor
objetivo absoluto, né? E Sananda Jesus, ele nada tinha a ver com esse moralismo, porque a moral, no sentido filosófico, é uma coisa, o moralismo que é aplicado por essas instituições já é outra coisa. Há uma distância também entre moral e moralismo, né? E Sananda Jesus, ele não tinha esse viés moralista, ele não queria ditar regras de comportamento para ninguém, ele apenas dizia: encontre a sua verdade. Na essência da sua verdade, você vai perceber o que te é lícito fazer ou não. Então, ele não tinha esse senso moral, nesse sentido moralista, que acaba sendo discriminatório, que acaba sendo um fator de julgamento das pessoas e entre as pessoas. Tanto é verdade que Sananda Jesus esteve com as meretrizes, com os publicanos, com todos aqueles que eram rechaçados pela ordem moral do judaísmo em seu tempo. E livremente andou entre eles e não se importou com o que esses fariseus iriam pensar dele ou não, né? Mas parece que tudo hoje em dia é o contrário daquilo que foi vivenciado pelo próprio Sananda Jesus enquanto manifestação física corpórea neste mundo, nesse planeta, né? Então surge essa pergunta que deve ser respondida por nós. Será que Sananda Jesus exercia essa natureza de pregação? E por tudo que já trouxemos aqui, fica bastante claro que ele não exercia essa natureza de pregação, né? Que quando se diz que ele iniciou uma pregação, quer se dizer apenas que ele passou a dizer publicamente o que ele sentia internamente. Ele quis compartilhar com os outros aquilo que era uma realidade percebida por ele, né? Isso é o sentido original de pregar. Então, nesse sentido que o termo assumiu, essa conotação que hoje tem, que é muito pervertida daquilo que originariamente é, obviamente que Sananda Jesus nunca foi um pregador e não seria um pregador ainda que ele retornasse a esse planeta. Ele não jamais subiria a um púlpito para impor aos outros uma forma de pensamento e de crença, né, de querer controlar as pessoas pela imposição de de dogmas, de verdades pré-estabelecidas, de normas comportamentais. Então, todo aquele que prega, ele realmente não realizou a verdade, porque quem realizou a verdade não prega, ele vive, ele compartilha o seu vivenciar. Não há uma distância muito grande entre uma coisa e outra. E arrependimento. Aqui está o centro das nossas reflexões, a parte que nós julgamos mais importante. Porque, veja bem, vamos falar de arrependimento. Houve uma grande perversão do termo que originariamente nos evangelhos, nos registros do evangelho, que está em grego,
A palavra originária ali é metanoia. E por uma adequação a um contexto e uma intencionalidade de trazer um novo sentido para a metanoia, São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso I, que pediu que ele fizesse a tradução do grego para o latim, essa tradução de São Jerônimo é que é chamada a Vulgata, e é a Vulgata que consolidou a Bíblia, como nós a conhecemos hoje aqui no Ocidente. Então, Damaso I, ele teve como princípio, ou solicitou que São Jerônimo fizesse uma tradução que atendesse, que estivesse em conformidade com as novas diretrizes dessa igreja nascente. No caso, a Igreja Católica Apostólica Romana. E então muitas palavras do grego quanto traduzidas para o latim foram adulteradas em seu sentido, né? E com isso houve um desvio muito grande do conteúdo. E aqui nós temos um exemplo muito notório disso. Então nós vamos falar sobre essa questão da metanoia. Então, a pregação. Pregar vem de, perdão, o arrependimento. Vamos falar então do arrependimento. Como nós dissemos, nos originais gregos do Evangelho, não aparece o termo arrependimento, e sim metanoia. Então, isso aí não é uma suposição, isso é um fato, né? Qualquer pessoa que queira visitar os originais gregos vai ver que lá está o termo metanoia, e não arrependimento. Arrependimento veio da leitura intencional de São Jerônimo. Então, como nós dissemos, com São Jerônimo na Vulgata, metanoia vira paenitentia, que é o que nós chamamos hoje de penitência, o penitenciar, ou dar o termo de arrepender. Aí o termo ganhou um sentido que ele não tem originariamente, porque metanoia significa, literalmente, mudança de consciência, ou mudança de percepção. Então, Sananda Jesus estava dizendo o quê? Muda a sua percepção. Você não precisa mudar a sua vida. Você precisa mudar apenas a percepção. Não é o que se vê, é como se vê, né? Então, metanoia é mudança de percepção, é mudança de concepção, de percepção, literalmente, porque metanoia, a etimologia de metanoia vem de meta, que é ir além, mudar, transformar, e nous significa consciência, percepção. Então, etimologicamente, não tem outra possibilidade de significado senão essa mudança de percepção ou mudança de consciência. Altera a sua consciência. Porque enquanto você não alterar a consciência, você não vai perceber o reino. Então, arrependei-vos, na verdade, é metanoia, é altere a sua consciência, altere a sua percepção, pois o reino está próximo, né? E nós vamos ver que reino, essa proximidade do reino, também tem um sentido que não foi percebido ou que não é legitimado pelas
convenções eclesiásticas, né, nesses entendimentos que foram construídos. Então, com isso, nós vemos que o sentido originário se perdeu, se perverteu. E arrependimento, ele passou a ter um sentido de, de correção comportamental, de se purificar dos seus pecados, né, de fazer um trabalho de converter as suas atitudes, comportamentos. Então, arrependimento passou a ter um sentido totalmente diferente, ou seja, nesse sentido, você não faz uma mudança de consciência, uma mudança de percepção. É a mesma consciência, né, que está em sombras, mas está em sombras se punindo, está em sombra fazendo constantemente o exercício de chamado de purificação, né, que é um processo autopunitivo, onde entra culpa, onde entra sentido do medo pela transgressão suposta à vontade de Deus ou às leis divinas. Então, arrependimento assumiu uma feição de quase sofrimento, ou um sofrimento. Um arrependido é um ser que se apequena, que se curva, né, que nega o potencial expansivo da própria vontade, do próprio elan vital, né, e se torna aquela pessoa que se submete a uma percepção de si mesmo como um pecador, como aquele que não é digno de Deus, aquele que tem que constantemente estar em autossacrifício ou autoimolação para se arrepender ou para ser novamente aceito por Deus. Veja, é algo totalmente diferente daquilo que é a concepção de metanoia. Isso muda muito, né, a natureza daquilo que Sananda Jesus quis dizer. Ou seja, Sananda Jesus nunca disse para ninguém se arrepender nesses termos. Porque esse arrependimento ele traz implícito uma subserviência, uma rendição a uma autoridade que está fora. E todo o processo de arrependimento é também um processo de submissão a uma autoridade. Então, perguntam alguns e perguntamos nós, será que houve a intencionalidade nessa mudança de metanoia para arrependimento, uma vez que claramente metanoia não significa arrependimento? Ter colocado arrependimento na tradução, São Jerônimo assim o fez, uma certa intencionalidade, que não é meramente um descuido ou uma falta de conhecimento de São Jerônimo, porque conhecimento São Jerônimo tinha. Ele sabia o que significava metanoia. Isso foi intencional. E é isso que temos que perguntar. Por quê? E aqui nós estamos trazendo só um exemplo. Quantos exemplos existem no Evangelho
de traduções que foram traições. Aliás, a maioria das traduções foram traições, ainda que não seja traições na literalidade das palavras, mas foram traições no sentido velado que quiseram dar. Aquilo que Jesus provavelmente nunca quis dizer. Então, fica notório que Sananda Jesus queria era promover uma mudança radical de consciência e não propor arrependimentos, seja do que for. E ainda hoje, o acesso ao reino, ele vem por essa metanoia, ou seja, é você mudar apenas a sua percepção. Todo o problema humano está na sua percepção, porque nós vemos de forma equivocada. Nós não conseguimos perceber a verdade, porque iludido pelas aparências. Nós estamos subjugados por essas forças ou essas energias do mundo material que condicionam as nossas percepções. Então, nossas percepções são todas comprometidas, contaminadas, conspurcadas pelas frequências materiais, que nos tira do nosso centro e nos faz perceber apenas por uma ótica materialista, né? Tendo como verdade apenas aquilo que é objetal, concreto, manifesto na tridimensionalidade. Então, metanoia é isso, é simplesmente você passar a perceber o que você não percebe porque por estar tão próximo de você, né? Deixar de perceber o que está distante e conseguir ver o que está próximo em nós mesmos, né? Nós temos olhos para ver, mas nós não vemos os nossos próprios olhos. Por quê? Porque os nossos próprios olhos estão muito próximos. Então, com os olhos nós vemos coisas, mas não vemos aquilo que é o objeto da visão. Os nossos próprios olhos nós não enxergamos. Se não houvesse espelho e se não houvesse alguém que nos dissesse a cor dos nossos olhos, nós nunca saberíamos, porque nós não conseguimos ver o próprio veículo da visão. É nesse sentido. Então você precisa realizar essa metanoia, que é essa mudança de percepção, essa alteração de consciência, né? Saindo da consciência ordinária e entrando em uma consciência expandida, uma consciência de ordem cósmica, de uma ordem transcendental. E essa proximidade do reino? O que será que Sananda Jesus queria dizer quando ele dizia que nos era necessário realizar a metanoia, a mudança de consciência, porque estava próximo o reino? No entendimento convencional, esta proximidade é temporal. Na percepção crística, é localizacional. Aqui é uma diferença muito grande. A tradição cristã ocidental trouxe essa proximidade do reino no sentido temporal, ou seja, como eles passaram a construir a ideia de que o reino era um lugar que é o próprio céu e que Jesus voltaria e separaria o joio do trigo ou faria o julgamento final dos homens, né? E aí uns iriam para esse reino e outros se perderiam naquilo que foi concebido como regiões infernais ou o próprio inferno, né? E
E se desenvolveu uma crença nesse retorno de Jesus, com esse propósito, né? Então, quando ele falava, as igrejas hoje falam, arrependa porque o reino está próximo, ele quer falar para as pessoas, para elas entrarem numa adequação de comportamento, porque amanhã Jesus pode vir, esse mundo vai acabar e sua alma vai ser julgada. Então é uma proximidade temporal. E é interessante que eles acreditavam que Jesus retornaria enquanto João ainda estivesse vivo. E João chegou aos 90 anos e Jesus não voltou. E foi em razão disso que João escreveu o Apocalipse lá na ilha de Éfeso, né? Já nonagenário, justamente para poder fazer essa profecia da vinda, entendendo ele por mensageiros que comunicaram com ele, que não seria naquele momento, quando João ainda estivesse vivo, porque Jesus havia dito que ele, João, ficaria até que ele retornasse. Só que João, de fato, ficou e vai ficar até que retorne esse estado crístico, porque João, ele ficou nos ciclos das reencarnações, reencarnando e realizando, né, trabalhos crísticos no planeta, né? E então é simplesmente uma forma de entender que não é correta. E esse retorno, então, ele não é temporal, ele é localizacional, o retorno, essa proximidade. Por quê? Porque o reino está dentro de nós. Ele mesmo disse, Sananda Jesus, o reino está em ti, está dentro. Então, ele está próximo porque não tem nada mais próximo do que aquilo que em nós mesmos esteja. Então, essa é a proximidade, que não é percebida justamente por estar próxima. Está tão próxima que nós não percebemos, ficamos procurando fora, né? Então, na percepção crística, essa proximidade é localizacional, né? É próximo no sentido geográfico, né? É ali, exatamente, onde nós somos e estamos. Então, sem dúvida nenhuma, para as teologias vigentes, o reino é um lugar geofísico, né? O tal céu. E é realmente geofísico, né? Ou seja, é geográfico e de natureza física. Lá existe um certo paraíso, onde existe vida física, no sentido que nós entendemos a fisicalidade ou a materialidade da realidade. Porque nós projetamos o que somos e não percebemos aquilo que é. Então, todas essas concepções são projeções da insuficiência gnóstica do homem. Então, na teologia, nas teologias, o reino é um lugar geofísico, sem dúvida nenhuma. Mas já para a gnosofia crística, o reino é um estado consciencial. Então, o reino não tem materialidade, não se trata de um certo lugar, e sim de uma certa condição intrínseca, é um estado consciencial. Por isso que é preciso mudar a consciência, porque é preciso mudar a consciência para ela perceber esse estado, ou entrar nesse estado, né? E aí encontrar o reino, que nunca esteve longe de nós. Nós é que nos afastamos do reino pela vigência da ignorância, pela rigidez do ego, pelas noites escuras que fizemos incidir sobre o nosso próprio ser. Então, finalizando essa parte, na essência crística, o que foi proposto é uma transformação de consciência para a percepção do reino que sempre esteve em ti mesmo, que nunca esteve em outro lugar. E vejam como
isso muda completamente, completamente, a maneira como temos percebido essas questões de reino, de salvação, de punição divina, de retorno de Jesus, de fim do mundo, toda essa construção que no fundo é mítica, mas que são repetidas para nós com tanta contundência que nós nela acreditamos inflexivelmente, até que haja o despertar da consciência, né? Porque as consciências despertas, elas não mais transitam em fantasias, né? E a maioria desses discursos teológicos são absurdamente fantasiosos, né? Então vamos, como nós analisamos, né, a estrutura do texto, ou seja, as palavras-chave presentes no texto, ou seja, nós estamos tratando da gnose, primeiro, do que está escrito. Agora nós vamos ver o que não foi lido, ou seja, o texto está ali, mas o que não foi percebido nesse texto, ou que foi intencionalmente oculto, sem deixar de falar do texto, que é, na verdade, uma conclusão, né? Ou seja, uma síntese do que nós percebemos até agora. Então, no entendimento convencional, perdão, agora aqui. Então, no entendimento convencional, deixa eu diminuir só um pouquinho isso para ficar mais centralizado. Eu acho que dá para se ler perfeitamente. Então, do que não foi lido. Se o reino está em mim, ele pode ser acessado por mim mesmo. Logo, não preciso de intermediários e representantes de Deus na Terra. Se essa afirmação que as senhoras e os senhores estão lendo, compartilhada em nossa tela, for correta, e temos a convicção que ela é correta, isso destrói toda autoridade religiosa que quer se impor sobre os homens. Por isso que o entendimento original da essência dos ensinamentos de Jesus não pode ser adotada. Porque se você adota a essência do que Sananda Jesus diz, você automaticamente cancela o propósito institucional e a autoridade que vem de fora, a autoridade que vem dos intermediários, que querem ter essa guiança por sobre as massas, por sobre os homens. Então, de fato, se o reino está em mim, eu não preciso que ninguém me leve até ele. Eu mesmo é que tenho que ir até ele, por mim mesmo, por essa mudança de consciência, por essa percepção e por essa vivência direta. E, assim sendo, é óbvio que eu não preciso de nenhum intermediário. Eu não preciso de nenhum representante de Deus na Terra. Aliás, é muito estranha essa questão de pessoas se dizerem representantes de Deus na Terra. Existem pessoas que estão aí à frente de instituições que falam que Deus conversa com ela, que Deus disse para ela isso ou aquilo, e elas se colocam na posição de representantes, e eu às vezes pergunto, poderias me mostrar a procuração em que Deus outorga esse título e esse cargo?
para que se possa ter essa pseudo-autoridade e essa absurda, né, absurda percepção de que aquilo que é dito por essas pessoas representa a verdade, porque elas representam Deus na Terra, né. Então essa é a primeira inquietação que nos move ao fazer a releitura desses textos. A outra percepção é que a metanoia é a chave, e ela foi escondida dos homens para assegurar o poder das instituições e o domínio das massas. Isso é uma afirmação. Podem discordar, né, mas pelo menos nós precisamos nos permitir refletir sobre isso. A metanoia, sendo o que é, dentro do entendimento de Sananda Jesus, ela é de fato a chave. Ou seja, o estado consciencial é a chave, a mudança de percepção é a chave. Não adianta você mudar seu comportamento, procurar ser bonzinho, procurar ser virtuoso, se você não muda a sua percepção, porque se não mudar, você não vai ver. E o essencial é ver. O essencial é vivenciar o reino. Então a metanoia é a chave, mas ela foi propositalmente escondida dos homens. Houve a intenção de esconder, sim, né? Isso aí é uma afirmação que pode ser aceita ou não, mas que pelo menos deve se permitir fazer uma reflexão profunda, né? E isto foi feito com o propósito de assegurar o poder das instituições e o domínio das massas. Religião e poder andaram juntos por muitos anos. Ainda hoje, religião e poder andam de mãos dadas. E nós precisamos olhar para isso com muito carinho, porque é fundamental que nós possamos entender o que se passa em tudo isso que os homens têm chamado de religião. Então aqui vem essa outra percepção, ou esse outro incômodo, que é a percepção de que a metanoia não depende de religião alguma. De fato, não depende. Metanoia não depende de religião. Aliás, a perfeita metanoia dispensa as religiões. Não dispensa a religiosidade, que é o processo de nos religar a Deus. Mas esse religamento a Deus é de forma direta, não precisa de intermediários. Então a metanoia não depende de religião e não quer mudar ninguém para uma nova crença. Metanoia não depende de crença alguma. Pelo contrário, a plenitude da metanoia, ela nos faz nos desprendermos das crenças. E todas as crenças são limitantes, porque condiciona e limita a nossa percepção. Então, uma percepção pura, ela não está vinculada à crença, ela está vinculada à vivência, aquilo que é. Então, obviamente que metanoia não depende de crença alguma e dispensável estão todas as crenças. A palavra arrependimento, isso já falando sobre o arrependimento, e aqui nós fazemos como uma conclusão, né? Uma síntese final. A palavra arrependimento assumiu um contexto de penitência, expiação, né? Quase sempre que nós falamos que arrependimento ou arrependido é aquele que se autopenitencia, é aquele que está em constante processo de expiação, né? O cristianismo passou de experiência transformadora para religião de culpa. Aqui tem algo que precisa também ser visto com muito carinho, porque de fato isso ocorreu. O cristianismo
conforme aquilo que ela não trouxe e deveria ter trazido diretamente de Sananda Jesus, porque Sananda Jesus ele quis trazer uma experiência transformadora para o mundo, uma vivência de liberdade e uma experiência de transformação. Mas isso foi pervertido. Então, o cristianismo ele passou de experiência transformadora, que era a essência do Cristo, para uma religião de culpa. Ela se fixou no projeto da culpa, porque a culpa gera o medo e gera o controle. A culpa gera o apequenamento. A culpa, todo aquele que sente culpa, ele está preso, ele está paralisado, ele está amarrado. E aquilo que é amarrado pode ser conduzido, pode ser controlado. É inútil dizer o que se tem que fazer, a pregação, se não se ensina como ser, a vivência direta. Então, aqui falando sobre a pregação, já que nós estamos fazendo uma síntese de todo o texto, trazendo uma leitura final, né? Então, a pregação, o que ela faz? Ela quer dizer às pessoas o que as pessoas têm que fazer. É uma regra, é uma imposição de regras. Ela define claramente, isso é certo, isso é errado. Isso é verdadeiro e isso é falso. E você tem que seguir o que eu estou dizendo. Porque eu falo em nome da verdade. E a verdade está na instituição. E essa instituição, ela representa Deus. É isso. Então, é absolutamente inútil dizer o que se tem que fazer, que é o objeto da pregação, se não se ensina como ser a vivência direta. Então, todas as religiões estão te dizendo o tempo todo o que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas nenhuma delas diz o que você tem que ser. Não te apontam a vivência direta. Por isso que a gnose, no início do cristianismo, foi banido. Porque a gnose, que foi um legado, um ensinamento mais secreto, mais velado de Jesus, né, que foi percebido por Maria de Magdala, José de Arimateia, entre outros, ela trazia essa realidade daquilo que eles chamavam de Jesus ou vivo, porque o projeto era mostrar a vida, e não a existência, a vida. Então, hoje, o que nós chamamos de religião não tem nada a ver com a vida, que é o ser, que é a vivência, e sim com a existência, né? A religião hoje não passa de um adestrador de existência, mas não é mais um revelador da vida, infelizmente. E por fim, aquele que prega não realizou o reino. Aquele que realizou o reino não prega, vive e faz viver. Se nós pudéssemos definir Jesus quanto ao propósito dele de anunciar a boa nova, de fazer pública a boa nova, era exatamente isso. Exatamente isso. Ele realizou. Então, tendo realizado, ele não pregava nesse sentido convencional. Ele vivia aquilo que falava e fazia viver aqueles que estavam próximos dele. Então, essa essa sentença final aqui, nós também julgamos muito condizente com essas linhas de raciocínio que temos desenvolvido. Aquele que prega não realizou o reino. Aquele que realizou o reino não prega, vive, faz viver.
E por fim, já terminando, nós vamos falar da valoração. O que é a valoração? É um humilde pedido que aqueles que em seu coração sintam o poder de contribuir, a condição de estar contribuindo, que assim o façam, pois essa contribuição ajuda a manter esse trabalho que nós estamos realizando. E é uma forma de equilíbrio, de equanimidade, onde nós ofertamos aquilo que nos oferta. Os rituais védicos, na tradição védica, eles só fechavam o seu ciclo quanto aquele que recebia o ensinamento espiritual, ele oferecia sua contraparte. Porque isso é uma lei do universo, de princípio de equilíbrio. Se você recebe e não retribui, você quebra uma certa equanimidade das leis que estabelecem um equilíbrio entre as vias de dar e receber, de ser contemplado e contemplar. Então, é nesse sentido que nós afirmamos que, de fato, o conhecimento espiritual não tem preço, por isso nós não colocamos preço, nada é cobrado para que as pessoas assistam a essas aulas, que são aulas que nós preparamos, desenvolvemos, não é cobrado. Isso poderia ser um curso hospedado na Hotmart, com vendas, mas nós não fazemos isso porque achamos que todos livremente devem ter acesso a isso, que é um conhecimento que não é nosso, né? Que é um conhecimento divino. Então, o conhecimento espiritual não tem preço, tem valor. E quem dá o valor? Aquele que recebe. Então, uma forma de valorar, ou a valoração, é um reconhecimento em gratidão, ofertando pelo que foi ofertado. Onde nada foi pedido, o coração se move em retribuição, irrigando o jardim que te oferta as flores. Nada mais justo que o belo jardim que te ofereça flores e perfumes das flores, que você possa minimamente cuidar dele, minimamente irrigando esse jardim que te ofereça tantos encantamentos pelas flores que ali florescem gratuitamente. Então, por isso que nós humildemente pedimos que se possa contribuir. E aqui está as possibilidades que nós colocamos de contribuição, faça-o livremente. A chave Pix, né? E por tudo isso que damos e recebemos, que recebemos e damos, ou seja, dentro da abundância divina, dentro desse princípio de abundância, nós somos gratos, gratidão, Shiva Shambho.